paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria, sou Fabiano, da Confraria Fábrica de Santos, e esse vídeo você vai aprender sobre as virtudes teologais. As virtudes teologais são o embasamento, o alicerce do nosso edifício. Ser santo é construir um edifício em nossa alma, e a gente não pode subir uma parede sequer em qualquer construção se o alicerce não estiver bem sedimentado. O alicerce da santidade são as virtudes cardeais e teologais, e hoje vamos estudar profundamente as virtudes teologais. Então peço, se você quiser, pegue aí o seu catecismo da Igreja Católica, eu estou aqui com o meu. Nós vamos estudar do parágrafo 1812 até o parágrafo 1829. Então, as virtudes teologais, elas são virtudes humanas que se fundam na teologia e se adaptam às faculdades de homem para que possam participar da natureza divina. Então, para que o homem possa participar da natureza divina, é fundamental e necessário que ele tenha as virtudes teologais. As virtudes teologais se referem diretamente a Deus. Então, são virtudes que têm como centro, como objeto, Deus. E dispõem o cristão a viver uma relação com a Santíssima Trindade, que tem um Deus uno e trino, por origem, motivo e objetivo. Então, as virtudes teologais me dispõem a ter uma relação com Deus. Então, quando eu falo de virtude teologal, eu estou falando da relação do ser humano com Deus. É uma virtude que dispõe o homem a ter com Deus um relacionamento com a Santíssima Trindade. E essas virtudes, elas informam e vivificam todas as virtudes morais. E mais interessante, elas são infundidas por Deus na alma de todos os fiéis, para torná-los capazes de viver a vida de santidade e merecer a vida eterna. É por isso que a gente sempre tem que pedir a Deus. É curioso, isso é uma virtude humana que depende da nossa colaboração, do nosso querer, mas é uma virtude que é infundida por Deus, porque Deus nos amou primeiro. Por isso que é necessário que a gente reze e peça, Senhor, aumente as nossas virtudes teologais. E são o penhor da presença do Espírito Santo. Meu Deus, sem as virtudes teologais não há ali a presença do Espírito Santo, porque o penhor da presença do Espírito Santo são essas virtudes são necessárias. E é interessante que a presença e a ação do Espírito Santo nas faculdades de ser humanos só é possível devido a essas virtudes. Então você nunca vai ser conduzido pelo Espírito Santo, você nunca vai ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo se não estiver vivendo essas virtudes. E a primeira virtude é a virtude da fé. A fé, ela é uma virtude na qual cremos em Deus, em tudo o que disse e revelou a Santa Igreja Católica. Então, tudo que a Igreja Católica revelou, ela é objeto da nossa fé. Nós acreditamos na Igreja. Jesus Cristo criou a Igreja Católica e disse que a Igreja vai continuar, que céus e terras passarão, mas suas palavras não passarão. Então, que as palavras de Deus vivo estão, o ensinamento de Jesus está plenamente guardado na Igreja Católica. Então, porque Jesus, ela é a própria verdade. Então, a virtude da fé é conhecer a verdade da Igreja, acreditar nessa verdade da Igreja. E livremente o homem se entrega todo a Deus. Então, isso é a coisa mais linda, né? A fé é isso. Eu conheço a Deus pelo meu intelecto, né? E livremente eu entrego a minha vida a Deus. A fé passa pelo ser humano que procura ser fiel à Igreja, né?
Isso é fundamental. Então, toda fé é uma fidelidade à igreja e procura conhecer e fazer a vontade de Deus. Então, a fé sempre tem esses dois atos. Um primeiro ato do intelecto, porque ninguém acredita naquilo que eu não conheço, então eu preciso conhecer, eu preciso acreditar e eu preciso obedecer. Então, a fé sempre tem essas três dimensões: conhecer, acreditar e obedecer. Conhecer a vontade de Deus e pôr em prática a vontade de Deus. Então, a fé é uma praxis. Eu rezo pedindo que Deus me revele a vontade dele para mim. Eu conheço as verdades, eu conheço Jesus Cristo, eu conheço a moral da igreja, eu conheço os ensinamentos dessa igreja e quero viver segundo esses ensinamentos, colocando esses ensinamentos em prática. E isso é a fé. Por isso, o justo viverá pela fé. Então, é sempre isso, é a fé que dá a vida. A fé, quando eu vivo pela fé, quer dizer que a minha vida é minha fé. A fé é o mais importante. E a fé tem que ser professada, testemunhada com firmeza e difundida. Então, eu preciso confessar com a minha boca e com as minhas atitudes que Jesus é o meu Senhor. Então, a fé, ela tem uma dimensão interna, onde no fundo do meu coração eu creio em Deus. E tem uma dimensão externa, a minha atitude, a minha boca, o meu comportamento, a minha voz, as minhas vestes, proclamam Deus. Eu assumo Deus e quero segui-lo no caminho da cruz. Então, Jesus fala: aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, a fé exige publicamente você assumir Jesus como seu Senhor e dizer: Ele é meu Senhor, Ele é meu Rei, Ele é meu Salvador. Então, todos que têm fé têm essa atitude pública de se dizer discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé é aquilo que me faz crer que eu sou um membro vivo do corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, e eu sou um participante desse corpo de Cristo. Então, a fé é um senso de pertencimento a uma igreja. A uma igreja criada por nosso Senhor Jesus Cristo. E a fé é uma fé com obras. Uma fé sem obra é uma fé morta. Então, eu preciso crer e eu preciso fazer. Então, sempre tem essa dimensão do acreditar e do realizar. E assim, nós precisamos crescer na nossa fé. Isso quer dizer que a cada vez mais eu preciso estudar para entender intelectualmente quem foi Jesus, entender o que a Igreja Católica ensina, conhecer a verdade e viver conforme essa verdade. Então, sempre é um ato de conhecimento e um ato de obediência. Isso é a fé. A fé é uma adesão pessoal. E a fé, gente, ela é livre e pessoal. A fé só é fé se é livre. A pessoa é livre para escolher a sua religião. Livre para escolher a sua fé, mas só a fé da igreja, a fé verdadeira, é a fé de Jesus Cristo. Então eu preciso acreditar e eu preciso livremente aderir à proposta que Jesus Cristo tem para a minha vida, aderir a tudo que a igreja ensina, a tudo que a igreja professa. Então a fé é sempre fé em toda a igreja, em tudo que é ensinado. O que não pode acontecer é você dizer assim: não, eu sou católico, mas essa parte da igreja, sim, esse ensinamento eu não concordo. Esse foi o pecado de Adão e Eva, duvidar da bondade de Deus. Deus é bom e tudo que a igreja católica ensina é bom. E eu preciso ter fé em toda a riqueza dos preceitos, dos ensinamentos da igreja. Porque tudo que ela ensina vem de Jesus Cristo e é para a nossa santidade. Tudo o que é necessário para que você seja realmente santo, a Igreja Católica tem. Ela tem completamente todos os tesouros do reino dos céus. E é isso que é o sustento da nossa fé, a Igreja.
ela é o alicerce da verdade e é nela que a gente crê. Então, essa é a virtude teologal. E se você não tem essa virtude, peça a Deus: Senhor, eu creio, mas aumente a minha fé. E quando a gente reza pedindo que Ele nos dê mais fé, Ele sempre nos dá. Essa oração, ela é infalível. A segunda virtude é a virtude da esperança. Esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-se não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Olha que bacana. Então, a esperança é como desejamos nossa felicidade, o reino dos céus e a vida eterna. Deus não te fez para você ser triste, para ter uma vida vazia, uma vida sem sentido, não. Deus te fez para que você tenha uma vida boa, uma vida em plenitude, uma vida em abundância. Sim, uma vida com muitos sofrimentos, com muitas alegrias, com muitas derrotas, com muitas vitórias, mas uma vida plena. E acreditar nessa vida plena. Ir atrás dessa felicidade. Deus prometeu, Jesus prometeu. É Ele que promete. Eu vos aliviarei. Então, esse alívio que vem de Cristo, esse amor que vem de Cristo, essa promessa de vida eterna, quem crê em mim terá a vida eterna. Temos que ter esperança, acreditar que vai dar certo, acreditar que vamos conseguir, acreditar que somos mais do que vencedores em Jesus Cristo, acreditar que Jesus ressuscitou e Ele pode todas as coisas e esperar nele, confiar nas forças, pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo. É interessante isso, eu preciso confiar em Deus, confiar na bondade de Deus, confiar nas promessas de Deus, porque no tempo oportuno e no tempo certo, todas as graças, todas as bênçãos serão derramadas, as portas serão abertas, as vitórias chegarão, tudo vai se aprumar, tudo vai dar certo, porque Cristo é o meu Senhor, eu espero nele. E é interessante, apoiando não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá as virtudes, nos fortalece as virtudes, nos dá os dons do Espírito Santo. E eu preciso confiar nas forças. Muita gente reza errado porque está lutando com as suas próprias forças. Não. Se você tem esperança, Deus luta por ti. É com as forças de Deus que eu venço. Eu sou mais do que vencedor, não pelos meus méritos, mas pelos méritos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou e Ele faz nova todas as coisas, e eu tenho esperança que Ele vai renovar a minha vida e fazer tudo novo. Essa esperança de ressurreição, essa esperança que é dada por nós, que o Espírito Santo ricamente derramou em nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, olha que interessante. A esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Todos nós temos aspiração de felicidade, e essa aspiração foi colocada por Deus em nós. E essa aspiração é a busca e a esperança é a busca da concretização dessa aspiração. Nós buscamos a felicidade, nós queremos a felicidade, nós almejamos a felicidade. E a esperança é aquilo que me faz prosseguir em direção à felicidade, em busca dela. O oposto da esperança é o desespero. A pessoa desesperada, ela não acredita mais que vai conquistar a felicidade, que vai ter um renovo na vida dela, que ela vai conquistar um objetivo, que ela vai chegar a um resultado. Ela desiste de tudo, ela desiste dela mesma. Então, ela se desanima, e o desânimo também é o oposto da esperança. Porque quando eu tenho esperança, eu estou entusiasmado em chegar na minha Roma, em chegar naquele lugar que eu tanto sonhei,
chegar na terra prometida, mas quem não tem esperança fica desanimado, né? Fica esmorecido. Isso é importante, fica esmorecido, fica desanimado, fica sem forças. Então a esperança é aquilo que nos dá força, aquela luz no fim do túnel que me faz caminhar, que me faz seguir em frente. E olha que lindo isso, a esperança dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. Olha que bacana. Então, isso é importante, a esperança dilata a alma. A gente sente, quando a gente tem esperança, que a alma, ela se expande, ela vai em busca, né? Ela almeja. Olha que linda essa frase do catecismo: o impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Então a esperança é um impulso que me faz sair do meu egoísmo e me lança à caridade. Esse impulso, esse movimento que me faz buscar a Deus, ir em direção a Deus, né? E como a principal esperança, a esperança de Abraão, né, de ter Isaac, ele foi prometido a ele um filho, e ele, contra toda esperança, acreditou e esperou-se em tornar paz de muitos povos, e foi ter um filho na velhice. E a esperança nunca se decepciona, ela é a âncora da alma, né? Ela está ali, quem espera em Deus não é decepcionado. Jesus cumpre todas as promessas, e tudo que Jesus te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele honra a sua palavra. A esperança não se decepciona, segura e firme, né? Então, quando a gente tem a esperança, nós somos firmes, estamos seguros na fé. Então, Jesus, Ele é o motivo da nossa esperança, Ele é aquele que nos faz crer que chegaremos à terra prometida, que se perseverarmos até o fim, estaremos na alegria do céu e a recompensa eterna. Então, é necessária a esperança, aquilo que me faz perseverar na caminhada, aquela expectativa do bem futuro que está por vir. Ela aspira estar unida a Cristo. Olha que lindo. A pessoa que tem esperança, ela aspira estar unida a Cristo, né? Essa vontade, esse movimento. Então, todos nós temos que ter esperança. A esperança é o alicerce. Aí você me pergunta, mas Fabiano, tem uma pessoa que está há 30 anos na igreja, reza todo dia, mas ela não tem esperança nenhuma. Quando ela pensa no futuro, se ela vai viajar, se ela vai fazer qualquer coisa, ela sempre pensa que vai dar errado, que vai ser uma tragédia, que o trabalho dela vai ser ruim, que a família dela vai sofrer, que vai vir doença. Ela só tem desespero. O que está acontecendo com ela? Não tenha dúvida que ela está rezando errado, porque quem reza certo, quem pede Deus a esperança, Deus dá. E o oposto da esperança é o desespero. Então, se você olha para o futuro e fica desesperado e só vê coisas negativas, é porque você está rezando errado. Passe a rezar certo, que Deus vai derramar esperança em sua vida. Bom, e a última virtude teologal é a caridade. A caridade é a virtude pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo, e nosso próximo como a nós mesmos, por amor a Deus. Então isso é muito importante. A caridade tem como seu objeto Deus. É o amor a Deus. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. A caridade é um regozijo. A caridade é um saborear a presença de Deus. Então é interessante a gente entender as virtudes teologais, né? Que na fé eu creio, na esperança eu vou em busca, na caridade eu saboreio Deus. Então a caridade, ela é a mais importante, a virtude de todas as virtudes,
Porque quando eu estou na caridade, eu estou saboreando o amor de Deus, e nada é mais fantástico, nada é mais gostoso, nada é mais saboroso, nada é mais espetacular, nada é mais alegre, nada é melhor do que você viver o amor de Deus na sua vida, você sentir o amor de Deus te abraçando, te acolhendo. E a caridade é quando a gente ama Deus de volta. É quando a gente está ali desfrutando a Deus. São Tomás de Aquino fala que a caridade é o desfrute de Deus. É desfrutar da companhia de Deus. E quando a gente está nessa companhia, é como, enfim, da mesma forma que eu desfruto uma fruta gostosa, eu desfruto do amor de Deus por mim, eu estou ali saboreando, estou ali num ato, sendo amado por Deus e amando Deus. Nossa, que maravilha é a caridade, que gostoso é viver essa caridade. E quando eu amo a Deus, eu amo as pessoas por amor a Deus. Eu amo o próximo, eu amo a mim mesmo por amor a Deus, mas Deus é o objeto primeiro da caridade. Os outros seres humanos, inclusive eu mesmo, são os objetos segundo da caridade, mas a caridade tem como principal a relação do homem com Deus. Então, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu desfruto da presença de Deus. Nossa, a caridade é fantástica, né? E a caridade, esse amor de Deus derramado no meu coração, precisa transbordar para os meus irmãos, para as pessoas que convivem comigo. Então, toda caridade, porque o amor de Deus é enorme, a nossa alma é minúscula, perto do tamanho do amor de Deus. Então, o amor de Deus, quando vem para nós, precisa ser transbordado. Então, Jesus disse, assim como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Este é meu preceito, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, isso é importante, porque como é que Jesus nos amou? Jesus nos amou morrendo na cruz pela nossa salvação. Ele nos amou morrendo na cruz no nosso lugar, para que a gente tenha a vida eterna, para que a gente conquiste a vida eterna. Jesus morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Esse é o maior ato de amor de Jesus por nós. Então, se eu devo amar os meus irmãos como Jesus me amou, eu preciso fazer um sacrifício de amor. Por isso que amar é doer. O amor, caridade, é sempre um amor de sacrifício. É um amor onde eu me sacrifico pelo bem do outro. Eu faço, às vezes, algo que eu não quero, que eu não gosto. Eu faço algo que me dá prejuízo, eu faço algo que me faz sofrer, que me é penoso, mas faço com alegria de se algo que eu faço fazer bem àquela pessoa e promover o bem dela. E não existe caridade maior do que levar as pessoas a conhecerem e amarem nosso Senhor Jesus Cristo. A caridade nos faz até amar os nossos inimigos. Então, aquelas pessoas que nos ofendem, que nos geram prejuízo, que nos agridem, que querem o nosso mal, nós também queremos que elas conheçam o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos pela conversão dela, nós desejamos o bem para ela. Claro, eles são os nossos inimigos, eles querem, os nossos inimigos longe ou perto, mas eu quero que ele conheça Jesus e que ele se transforme. Eu acredito, eu quero o bem dele. Eu não faço mal para ele, eu não quero uma vingança, mas eu rezo pela que ele se conheça, né? Então, a caridade é um regozijar em Deus, né? E sem caridade eu nada seria. São Paulo escreveu, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos homens, sem caridade. Então, a caridade é superior a todas as virtudes, porque para eu exercer as virtudes, eu tenho que exercer com caridade. Eu exerço as virtudes por amor a Deus, junto com Deus, sentindo o amor de Deus, vivendo esse amor de Deus.
né? Então, por isso que a caridade é o vínculo da perfeição, né? Na caridade é o vínculo da perfeição. O meu vínculo com Deus é perfeito, não por minha causa, que eu sou imperfeito, mas a perfeição de Deus em mim, né? Então, toda a virtude precisa ser vivido na caridade, em caridade. Por exemplo, a castidade é quando eu vivo a minha sexualidade na caridade. Então, sempre é uma vivência. E é uma vivência que eleva, olha que lindo isso, a caridade assegura e purifica a nossa capacidade humana de amar, elevando a perfeição sobrenatural do amor divino. Então, a caridade é quando eu amo de forma humana, mas o amor de Deus em mim eleva a minha capacidade humana de amar a uma condição divina de amar. É o amor de Deus agindo em mim para os irmãos. É um amor de Deus transbordando em mim para os irmãos. E quando a gente está na caridade, a gente experimenta a liberdade espiritual dos filhos de Deus. Que maravilha! Como é bom ser livre! E somos totalmente livres. Não somos mais escravos das emoções, dos instintos, dos apetites, das paixões. Não, somos totalmente livres em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para que a gente seja verdadeiramente livre. E quem vive essa caridade experimenta uma liberdade interior maravilhosa. Então a caridade é um filho que responde com amor quem nos amou primeiro, né? Pelo bem de si mesmo e pelo amor de quem manda, nós obedecemos e estaremos então na posição de filhos. Isso é maravilhoso. Então, caridade é você se colocar na condição de filho de Deus. Receber esse amor de Deus. Acolher esse amor de Deus. A caridade é o exato momento que eu acolho esse amor. E os frutos da caridade são a alegria, a paz, a misericórdia. Exige a beneficência, a correção fraterna, a benevolência, suscita a reciprocidade, é desinteressada e liberal, é amizade e comunhão. Então, esses são os frutos, né? A alegria, a paz, a misericórdia. Né? Quando eu tenho uma experiência de Deus, quando eu desfruto do amor de Deus, eu fico numa alegria que o mundo não tem, mas Jesus te dá, uma alegria celeste. A paz interior. Por mais que minha vida esteja cheia de problemas, minha família com problemas, meu trabalho com problema, mas a paz está dentro de mim, a paz de Deus. E a misericórdia. Mesmo eu sendo miserável, pecador, eu quero dar meu testemunho, eu sou um pecador miserável. Deus me ama e me acolhe e me perdoa. Essa experiência desse Pai amoroso que me abraça, mesmo eu sendo tão defeituoso, é a experiência da caridade, é o fruto da caridade, né? Exige beneficência. Beneficência é você fazer o bem às pessoas. A correção fraterna. Gente, corrigir é um ato de caridade. Se eu estou andando, tem um buraco na minha frente e eu vou cair, as pessoas precisam me dizer: Fabiano, você vai cair, tem um buraco aí. Quando você corrige alguém, você está amando aquela pessoa porque você quer o bem daquela pessoa. Você quer que a pessoa pare de sofrer, deixe de se autodestruir, escolha o caminho bom. Então, a correção fraterna, a correção amorosa, quando você chama a pessoa e fala: olha, você está errado, fulano, siga para esse caminho que você vai ser mais feliz. Isso é um ato de caridade. A benevolência, a reciprocidade, a amizade, a comunhão. A comunhão é a união. Tudo que nos une vem de Deus, tudo que nos desune vem do demônio. Então, a caridade sempre promove a união entre as pessoas, a comunhão entre as pessoas, né?
é uma amizade desinteressada, porque eu estou com as pessoas porque eu amo elas e não porque eu tenho algum benefício que aquela pessoa me dá, né? Ela é liberal porque ela dá liberdade para o outro ser o que quer. A caridade, ela é maravilhosa. Então, os alicerces do nosso edifício, se você quer ser santo, você tem que ter na sua vida, na prática, a fé, a esperança e a caridade. Se isso te falta, reze, peça a Deus, em especial a caridade, para Senhor, eu quero viver essa caridade, eu quero viver esse amor, eu quero sentir esse amor, eu quero desfrutar esse amor, e Deus vai te dar a caridade. E quando você desfrutar o amor de Deus por ti, você vai expandir esse amor para as pessoas. Esse é o alicerce. E essa é uma oração infalível. Todo ser humano que reza com fé, humildade, perseverança, pedindo as virtudes teologais, essas virtudes teologais lhes são dadas. E quando nós temos, por exemplo, a virtude da esperança crescendo em nosso coração, naturalmente a ansiedade, a depressão deixam de existir e ficam enfraquecidas, e nós vamos vencendo essas doenças. Então, o exercício das virtudes é essencial até para a nossa saúde mental. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like e, por favor, divulgue esse canal para as pessoas que você conhece, para as pessoas que amam nosso Senhor Jesus Cristo e querem ser santas. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria.